Bom, e o momento para o setor de ovos requer atenção, pois embora o preço médio do ovo no Atacado Paulista em janeiro de 2021, que foi de R$ 110,80 a caixa de 30 dúzias, o que representa 21,5% superior em relação ao de janeiro de 2019, por exemplo, a relação de troca entre o preço do ovo ao produtor e a ração para a postura é a pior da série histórica iniciada em 2006. Vamos então falar ao vivo com o consultor de agronegócio do Itaú BBA, César de Castro Alves. Oi, César, prazer falar com você aqui nessa semana novamente. Seja bem-vindo. Oi, Renata, um prazer falar com você também. Obrigado pelo César, convite. obrigada a você. Olha, a nossa primeira questão justamente é sobre essa relação de troca, né, pior da série histórica desde 2006. Quais são esses fundamentos? Porque a gente vem noticiando, sim, muito, e aí baseado também nos dados do CPEA, sobre a questão de o consumidor, óbvio, está preferindo, né, optando pela proteína e pelo ovo ao invés das carnes devido a toda a situação atual, né? Então isso, na verdade, até deu um ganho, né? Deu um gasto, digamos assim, para o setor. Preços, né, estiveram em elevação, consumo também, mas no agro, né? E a gente sempre tem que avaliar os vários fundamentos e principalmente essa relação aí de troca, né? Quais são esses fundamentos que trazem esse dado que realmente causa um alerta? Renata, o setor de ovos, né, assim como o frango, o suíno, o leite, eles são muito intensivos em ração. E com a alta dos grãos muito forte desde o ano passado, né, isso vale muito para o milho e também para o farelo de soja agora, os custos subiram muito, né? Apesar disso, como você bem colocou, o preço do ovo também acompanhou, né? E de janeiro para cá, que foi quando você citou os dados, essa relação ela melhorou um pouquinho para o produtor de ovos, né? Ou seja, a ração caiu um pouquinho e o preço do ovo se manteve firme, até subindo um pouco mais. Então a gente já tem a caixa aí no mês de março, na média desses dias, né? De março, próxima de 140, a caixa com 30 dúzias. Então, e a ração mais ou menos estável. Então, mostra que, apesar do preço do ovo estar próximo dos mais altos da história, a ração também está. E o setor tá pressionado, não está tranquila a situação, não. Agora, apesar de tudo isso, né, é uma época que o consumo é muito forte por conta da quaresma e o ovo, por várias razões, ele vem ganhando a preferência dos consumidores nos últimos anos e com destaque nesse ano por conta da crise, né, ou seja, a gente tem aí um provável auxílio emergencial menor e tem um ambiente doméstico muito desafiador, né? Então, o ovo ele acaba sendo se fortalecendo nessas situações de piora, né, do ambiente econômico e ele se sustenta. Então, a verdade é que, apesar do momento difícil do setor, as vendas estão fortes, né, os preços estão bastante elevados também e o setor vai se defendendo nesse ambiente. Pois é, você citou vários elementos e fundamentos muito interessantes nesse período, né, bastante intenso de quaresma, por exemplo, onde já é sazonal e tradicional esse consumo mais elevado e a questão também um pouco desse aquecimento aí realmente em termos de consumo e, claro, os preços deram uma arrefecida. Essa distância, né, então, pelo que a gente já viu e observa, pelo que você detalhou aqui para nós, César, tende a diminuir nos próximos meses, né, se a gente seguir nessa percepção? Olha, Renata, é difícil dizer que a situação vai se aliviar. Eu acho que em curto prazo os preços continuam muito firmes, mas depois do mês de abril, maio, já é um período de transição que normalmente os ovos caem, né? O preço do ovo cai e a gente não trabalha com um cenário de ração mais baixa, pelo menos até o meio do ano, por conta das incertezas relacionadas à safrinha, né? Se a gente já está plantando ela fora da janela ideal, uma grande parte, vai ter todo o desenvolvimento da safra americana, né, o plantio. Então, a gente está com um quadro de custos que provavelmente se sustenta, elevados, e o ovo pode acomodar um pouco a partir desse período que é bom para o consumo, né? Então, eu diria que a situação tende a continuar difícil, tá? Embora tenha uma leitura positiva para o ano como um todo, para o setor de ovos, né? O consumo está crescendo, isso ajuda muito. E a verdade é que, sendo um produto antifrágil, né? Ou seja, quando as coisas vão muito mal, ele se fortalece, ele vai bem. Eu acho que isso acaba sendo uma grande vantagem, mas o cenário não é confortável, tá? Definitivamente. Isso é bom você alertar e nos colocar, porque o que a gente tem acompanhado, né, realmente
essa alta sucessiva aí dos preços dos grãos, soja e milho, a gente tem acompanhado, inclusive recentemente, né, milho, com grande valorização na B3, a Bolsa Oficial do Brasil, ou seja, a gente tem todas essas questões aí, muitos analistas, né, até o chamam esse período de super safra, né, super ciclo, onde a gente tem uma safra muito cheia e tem preços em elevação também. Essa leitura é importante a gente discorrer aqui também, né, César? Sim, sem dúvida, Renata. Essa questão dos preços, né, do milho e da soja não é mais uma questão doméstica, né? Até o ano passado, a gente tinha preços elevados aqui por conta de câmbio, por conta dos nossos problemas aqui de safra, mas isso virou uma coisa global, né? Os balanços, né, de milho e soja dos Estados Unidos e globais, por consequência, ficaram muito apertados. Então, a verdade é que os preços subiram em dólares muito, né? E agora, inclusive, estão vindo acompanhados de uma alta aí fenomenal dos fertilizantes, né? Que normalmente vão junto com os grãos, de modo que encareceu tudo. Então, não é mais uma questão de disponibilidade só interna, que basta a gente trazer milho de fora e a situação se equaciona. O milho importado também está até mais caro do que o doméstico. Então, não é um quadro tranquilo e a gente deve seguir com preços bem elevados. Por isso que é importante o setor estar bem atento, né, e não exagerar no ritmo de produção, porque é isso que vai determinar, em última instância, a sustentação dos preços ou não. Isso vale para ovos, para as carnes também. Então, é importante que a gente tenha um equilíbrio aí de produção com os custos de produção, que vão seguir elevados. Senão, a gente pode ter um desequilíbrio ainda maior. Perfeito. Então, César, obrigada pela participação mais uma vez, pela análise sempre aí bastante pontual, principalmente no segmento aí de proteína. Obrigada, viu? Excelente dia. Para você também. Um abraço, até a próxima. Um abraço.